Boa noite a todas e todos. Eu queria agradecer à Universidade de São Paulo, na pessoa da vice-reitora Maria Arminda Neto Arruda, a enorme honra para mim de poder participar deste debate. Queria cumprimentar também aos colegas expositores, a Lília Schwartz, o Ailton Krenak e o Danilo Miranda, bem como todas e todas que trabalharam para que esta ocasião fosse possível. Eu fiquei com muito medo de me perder, porque o tema é muito vasto, então eu escrevi o que eu vou falar. Numa espécie de ementa proposta pelo professor Alexandre Sainz, curador deste ciclo, ele indagava no Jornal da USP quais das questões lançadas por Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior ainda permaneceriam atuais. No famoso prefácio de 1967, A Raiz do Brasil, que foi publicado originalmente em 1936, Antônio Cândido assinala que o livro conclui com uma reflexão, cito, a respeito das condições de uma vida democrática no Brasil. De fato, no último capítulo, chamado Nossa Revolução, Sérgio Buarque de Holanda encontra elementos contrários e favoráveis à democracia na formação brasileira, deixando no ar a pergunta sobre quais elementos, no fim, prevaleceriam. Eu creio, Alexandre, que essa pergunta continua atual. Tal como ocorreu após 1964, quando Raiz do Brasil ganhou grande atualidade, a questão democrática que ele trata volta agora a estar no centro do debate, e, portanto, de novo, o livro. Mais do que isso, a crise política dos últimos 7 anos atualizou uma relação entre desigualdade e democracia que está muito bem assinalada no texto de Sérgio Buarque. Para a democracia vingar, é preciso, e aqui eu cito Antônio Cândido, propiciar a emergência das camadas oprimidas da população, únicas com capacidade para revitalizar a sociedade e dar um novo sentido à vida política. É assim que Antônio Cândido traduz o pensamento de Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil. No entanto, os ciclos virtuosos democráticos, quando levam à diminuição, estou me referindo ao Brasil, mesmo que gradual e moderada da desigualdade, têm sido interrompidos, esses ciclos têm sido interrompidos por surtos regressivos, os quais repõem com incrível eficiência a exclusão. Paradoxalmente, ao cabo de um período maior ou menor, a democracia retorna, reiterando a dúvida de Buarque de Holanda sobre a nossa adaptação ao que ele chama de um regime legitimamente democrático. Sobre este paradoxo, eu gostaria de me deter alguns minutos, mas, prévio a entrar em considerações específicas, devo fazer 2 alertas. O primeiro é que este debate, sendo realizado na segunda-feira, 29 de agosto de 2022, acontece em meio a semanas decisivas para o problema em pauta. Eleito em 2018, sem esconder o viés antidemocrático da própria candidatura, o atual presidente da República buscou, ao longo dos 4 anos de mandato, empurrar as instituições para um funcionamento autocrático. Ao mesmo tempo, mobilizou os setores da sociedade, utilizando metodologia de tipo fascista. Por isso, propus chamar a experiência corrente de autocratismo de viés fascista. Para os que consideram a democracia um valor fundamental, como é o meu caso, todos os esforços precisam ser feitos para interromper a escalada autocrática e os seus componentes fascistas. Em segundo lugar, para permitir uma visada de longo prazo, como pede a citada ementa do professor Alexandre Sainz, optei, dadas as informações disponíveis, por adotar a premissa
de que logo mais será possível virar a página do momento atual. Isso implica, contudo, que a presente análise está sujeita a reviravoltas, caso os acontecimentos previstos não se confirmem. Feitas as ressalvas, retomo as considerações que gostaria de fazer. Consta que em todas as edições de Raiz do Brasil, que foram várias, entre 36 e 69, e o autor modificou, tirando e acrescentando coisas, Sérgio Buarque manteve uma observação a respeito do que ele chamava de malsinada primazia das conveniências particulares sobre os interesses de ordem coletiva no Brasil. Essa primazia dos interesses das conveniências particulares impediria o surgimento de verdadeiros partidos entre nós, e sem eles a democracia não teria como funcionar. Eu penso que, quando a frase foi originalmente escrita, na década de 30, fazia completo sentido, pensando-se na experiência da República Velha. No entanto, a democracia de massas, inaugurada no Brasil em 1945 e golpeada em 1964, depois reinaugurada em 1989 e plenamente funcional até 2014, apresentou um quadro distinto. Nela, sempre emergiram 3 partidos reais, os quais estabeleceram uma capilaridade para com os interesses presentes na sociedade, ofereceram diferentes caminhos à nação, dialogaram entre si, constituindo um sistema, e obtiveram como resposta o apoio contínuo de eleitores inclinados a esta ou aquela opção. Por meio desses partidos, ainda que sujeita a inúmeras contradições, a democracia brasileira teve existência real, coisa inédita na década de 1930. Ao falar de partidos reais, sigo Gramsci, para quem é necessário concentrar o foco nos organismos que, por unificarem camadas fundamentais, têm eficiência real e força determinante, isto é, capacidade de criar e impedir acontecimentos decisivos. Desde esse ponto de vista, pode-se distinguir sob a confusa espuma das dezenas de siglas que proliferam nas eleições, um partido real do campo popular, um partido real do campo de classe média e o que denominei em outro lugar de partido do interior. Eles representam classes e frações de classes decisivas para a orientação do Estado. É verdade que as classes assim ditas fundamentais não aparecem diretamente, surgindo em cena de modo refratado pelo fundo inorgânico da sociedade brasileira, como diria Caio Prado Júnior. Na fase atual, o campo popular tem tido no PT o seu vértice estruturador. O campo de classe média contava, até 2014, com o PSDB no mesmo papel. Mas o bolsonarismo o substituiu. Não se sabe por quanto tempo, uma vez que o eleitorado tucano foi se radicalizando durante o processo do que alguns de nós chamamos de golpe parlamentar contra Dilma Rousseff. O Partido do Interior apareceu desde 1989 sob o apodo de Centrão, sobretudo na Câmara dos Deputados, onde representa a coalizão de oligarquias locais, cujo vínculo, hoje de tipo neocoronelista, com o Estado vem desde pelo menos o Império. Eu não ignoro a excessiva fragmentação que confunde o eleitor, nem o caráter peculiar do Centrão. Argumento, entretanto, que a existência desta estrutura tríplice indica que, quando autorizada a funcionar livremente, a democracia brasileira é capaz de traduzir pacificamente a luta de classes, conforme a formulação do sociólogo norte-americano Seymour Lipset, mesmo que o faça ao modo local, isto é, entre ricos e pobres, com o Centrão realizando um esquisito pêndulo parlamentar entre ambos. O problema é que, quando o livre funcionamento democrático passa a reduzir, ainda que de maneira lenta, as distâncias sociais, irrompe um curto-circuito e o andamento das instituições descarrila. Com o impeachment de Rousseff em 2016, o pacto fundamental
expresso pela Constituição de 1988, foi suspenso, conforme apontam Cícero Araújo e Leonardo Bellinelli, em livro recém-lançado que vale a pena consultar. Foi assim também em 1964, em um contexto mundial de Guerra Fria. Por outro lado, os acontecimentos recentes talvez se devam, ao menos em parte, ao fato de que, sob a égide do Sistema Mundial de Produção de Mercadorias, o Brasil tenha se transformado, no dizer de Francisco de Oliveira, que nos deixou em 2019, em um ornitorrinco, isto é, uma sociedade desigualitária sem remissão. Cito. Nos dois casos, contudo, a desigualdade se encontrava no centro do problema. No artigo O Modelo Político Brasileiro, texto polêmico escrito em 1972 por Fernando Henrique Cardoso, então professor desta casa, caçado pela ditadura, ele afirmava que se, de um lado, 1964 poderia implicar na eternização de um capitalismo excludente, de outro, havia a possibilidade de que os capitalistas e a classe média reivindicassem a volta ao Estado democrático de direito. Estava certo nas duas apostas. De um lado, o apartheid social se firmou como traço característico do regime militar. De outro, por volta de 1977, o empresariado e a classe média passaram a adotar posições em favor da redemocratização. Eu quis trazer de volta essa antiga análise de Cardoso, pois vimos, poucas semanas atrás, a repetição de tal conduta num momento que guarda pontos de contato com o de 45 anos atrás. No dia 11 de agosto passado, somando-se a inúmeras entidades da sociedade civil, lideranças do grande capital, em resposta à reunião de Bolsonaro com embaixadores para atacar as urnas eletrônicas, vieram a público para afirmar, cito, que as tentativas de desestabilizar a democracia e a confiança do povo na lisura das eleições não tiveram êxito nos Estados Unidos e aqui também não terão. Desconfio que a oscilação do campo de classe média seja uma das chaves para explicar o caráter complexo da relação entre desigualdade e democracia entre nós. Os incríveis acontecimentos de 2014 para cá, com a emergência da Lava Jato, o recuo de Dilma, até então decidida a manter o emprego e a renda, a dobradinha desestabilizadora entre Eduardo Cunha e Michel Temer, o impeachment sem crime de responsabilidade, a volta do elemento militar, a prisão e retirada compulsória da candidatura Lula, a chegada de um direitista radical ao Palácio do Planalto, a trincheira legalista cavada pelo STF, a devolução dos direitos políticos a Lula e a vantagem deste nas pesquisas deste início de campanha de 2022 só seriam explicáveis à luz da atuação contraditória de setores que desejam simultaneamente resguardar privilégios herdados de uma ordem estamental e usufruir das liberdades garantidas pelo Estado democrático de direito. Para completar, veja-se a posição ambígua e enigmática do Congresso Nacional, em que o predomínio do Partido do Interior tem se tornado cada vez maior, resultando em um semipresidencialismo branco, operado por meio do orçamento secreto. Trata-se de elemento que torna ainda mais complexa a urdidura entre desigualdade e democracia no Brasil. Para encerrar, o novo ciclo democrático, que pode se abrir em alguns dias, será capaz de restabelecer o pacto suspenso de 1988 ou recolocará em pauta dilemas conhecidos. Note-se que, depois de 7 anos de perdas econômicas, mais da metade do eleitorado tem renda familiar mensal que não ultrapassa 2 salários mínimos, renda familiar mensal, segundo o Datafolha. Esse largo contingente está dividido em 2 segmentos, de acordo com a estratificação divulgada pelo Instituto no começo de julho. De um lado, mais de 70% deles pertencem ao grupo que o Datafolha chamou de vulnerável, boa parte dele formado de mulheres, cujo ingresso, além de baixo, é instável, denotando participação no mercado informal de trabalho. Percebe-se a semelhança entre os vulneráveis do Datafolha
e o que Paul Singer, naquela época também professor caçado da USP, chamou de subproletários, assalariados de pequenos produtores, empregados domésticos, seguranças, etc., os quais, não tendo carteira de trabalho, não podem se sindicalizar, nem fazer greve, encontrando-se, cito, destituídos das condições mínimas de participação na luta de classes. Os dados de meados de agosto agora mostraram que a vantagem de 12 pontos percentuais de Lula sobre Bolsonaro se devia exclusivamente ao vasto contingente cuja renda familiar mensal não ultrapassa os 2 salários mínimos. Segundo o Datafolha, entre estes eleitores, Lula vencia por nada menos que 55% a 23%, ou seja, uma diferença de 32 pontos percentuais. Já em todas as outras faixas de renda, o atual presidente da República tinha a maioria das intenções de voto. Isso significa que hoje Lula está sendo eleito pelos mais pobres, confirmando o sentido popular do campo que lidera desde o realinhamento de 2006. A sua eleição recolocará o desafio de integrar essa metade do país, equivalente a uma nação como a Turquia, ao patamar alcançado pelos demais. Para encerrar com outro clássico, Celso Furtado, trata-se do desafio, cito, de obter uma mudança qualitativa em nossa história, rompendo com as estruturas anacrônicas que reproduzem as legiões de desnutridos, desabrigados e desvalidos. Muito obrigado.